Olá, sinalizadores do reino, sejam todos bem-vindos ao podcast Sinalizando o Reino, conversas que edificam. Nós estamos aqui muito felizes em receber vocês aqui e já pedindo para que vocês já coloquem aí o seu like no nosso podcast, nesse vídeo, nesse episódio. Já mande aí para os seus amigos da igreja, seus amigos da escola, para os seus familiares, para os grupos do WhatsApp. Hoje nós temos um assunto aqui muito legal, muito importante, muito pertinente para esse tempo e a gente conta com vocês para a divulgação desse conteúdo que está maravilhoso, tá ok? Então hoje nós vamos receber aqui duas pessoas especiais que são especialistas naquilo que a gente vai falar, são atuantes. Então a gente está muito feliz, ficamos aí um tempo sumidos, mas estamos de volta porque nós temos um propósito, que é sinalizar o reino de Deus aqui e agora com assuntos importantes. Hoje nosso assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre neurodivergentes. Você já viu aí a nossa propaganda, a nossa chamada, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Mas antes eu gostaria de deixar um recado muito especial, pedir ao meu amigo para colocar na tela aqui, abrir a nossa imagem. Vocês já estão vendo as nossas convidadas, elas já vão se apresentar, mas eu não poderia deixar de começar esse episódio falando no projeto que a gente tem lá na Segunda Igreja Batista de Itaboraí, e a gente está muito feliz em poder participar desse projeto. E eu nem me apresentei, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, sou o pastor Rafael, sou pastor batista, estou pastor batista na Segunda Igreja Batista de Itaboraí, ok? Já mando um abraço aí para minha esposa linda, maravilhosa Jaque, para minha filhota Laura, para todos os membros da CIB de Itaboraí. Amo vocês, para vocês. Mas esse projeto aí tem feito diferença lá na nossa igreja. É o projeto Luz da Vida, um curso de elétrica 100% gratuito. E aí a gente tem abençoado, já formamos algumas pessoas ali na primeira turma e hoje nós temos 40 pessoas nessa turma e é um curso profissionalizante. Eu tenho certeza que tem abençoado muitas famílias. E você, empresário, você que está assistindo esse podcast ou ouvindo através do nosso Spotify, que você também possa fazer parte desse projeto. Você pode ser um patrocinador e a gente está aí procurando parceiros para manter esse projeto de pé 100% grátis. Então a gente está aí querendo abençoar essa nova geração. Lembrando que esse projeto ele tem a ANR, né, tudo direitinho, tem um certificado, tem formatura. Então a gente tem um laboratório lá na igreja que o pastor Leandro, né, montou muito bem. Temos uma sala de aula também preparada. Então esse curso de elétrica tem abençoado aí famílias, tá bom? Então fica aí esse recado inicial para que a gente possa avançar em sinalizar o reino ali também na Segunda Igreja Batista de Itaboraí. Então vamos lá, sem delongas, vamos apresentar nossas participantes hoje, nossas convidadas. Vou dar logo para o tema ou para você quer que eu volte? Pode ser o tema. Pode ser o tema. Uhum. Dá tempo de mudar, né? Tá ótimo. Tá orientando a gente aí. Só... Isso. Aí eu volto da onde? Tá. Então a gente está recebendo hoje aqui duas especialistas na área e a gente quer conhecê-las, né? Saber quem elas são, de onde elas vieram. E é importante também saber a formação de cada uma, importante, né? Então, quando a gente chama um especialista, a gente quer saber as credenciais, a gente não chama qualquer pessoa, a gente chama pessoas comprometidas com o assunto, com o tema proposto. Então, fique à vontade. Vou começar pela Roberta, porque é de casa. Depois ela ajuda, porque a outra convidada é amiga dela. Então, elas falam aí tranquilamente sobre quem elas são e se apresentam. Olá, pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui no Sinalizando o Reino, né? Esse podcast maravilhoso que vocês já acompanham. Meu nome é Roberta, eu sou da Segunda Igreja Batista de Itaboraí, pastor Rafael é meu pastor, né? E eu sou pedagoga, sou teóloga
atuo hoje na Secretaria de Educação, então a nossa vivência é muito grande trabalhando com neurodivergente. Isso eu falando de alunos, de crianças, de professores, de profissionais que atuam hoje na educação e que são neurodivergentes. Então a gente tem aí uma experiência de vivência nisso, além de ter também um curso de reforço e a gente trabalha muito, né, com alunos neurodivergentes, porque o aluno precisa de um reforço escolar. Alguns deles, eles apresentam essas dificuldades e por isso a gente atua com eles. Então, é um prazer estarmos aqui. Eu espero poder contribuir junto com a Bruna, óbvio. Ela vai estar aqui, a Bruna é especialista aqui. Ela vai estar falando e eu vou estar tentando, né, trazer também alguma contribuição na fala da Bruna. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Pireda. Eu sou pedagoga de formação, tenho especialização em educação básica, sou psicopedagoga clínica, atuo na educação há mais de 20 anos, já estive em 2 secretarias de educação, trabalhei na Secretaria de Educação de Rio Bonito, na Secretaria de Educação de Itaboraí, fui diretora de 2 escolas aqui de Itaboraí, Itaboraí me acolhe há 14 anos nessa rede, atuo também como orientadora pedagógica hoje em uma escola em Rio Bonito. E faço esse trabalho clínico, né, com pessoas neurodivergentes, mais especificamente no atendimento clínico. Mas lido com essa demanda já há muitos anos, porque trabalhamos em escolas, como a Roberta falou. Então, isso faz parte do nosso contexto, né, social. Além do contexto social de igreja também, né, pela longa trajetória na igreja, a gente acaba lidando com pessoas diferentes, né? E aí a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje sobre esse tema com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Tá fazendo a estreia dela hoje, a primeira vez que ela participa do podcast. Estou muito feliz. E a gente sempre começa, né, falando sobre, conceituando, né, explicando os conceitos. Por exemplo, quando ele fala neurodivergente ou neurodiversidade, o que seria isso, né? E os seus funcionamentos, para a gente já situar, né, para as pessoas entenderem o assunto. Porque quando a gente coloca assim, neurodivergente, abrange muitas coisas, né? Então eu gostaria que vocês, né, a Bruna primeiro, né, definisse para a gente, né, especificamente, porque a gente sabe que uma boa parte da sociedade sabe o que é, mas tem muita gente também que não sabe. E esse podcast, ele tem essa função hoje de ser um podcast informativo, instrutivo, né, para a gente poder trazer para a mesa realmente um assunto muito delicado, muito importante, que eu tenho percebido que tem ficado de lado dentro do contexto da comunidade de fé, das igrejas, não todas, tá? Não estou querendo ser, né, hipócrita aqui e dizer que não tem igrejas que se preocupem com isso, mas a ideia é a gente mesmo aqui informar e ajudar a trilhar um caminho para esse acolhimento, ok? Então, quem são os neurodivergentes? Então, o termo, ele, como você falou, ele vem da neurodiversidade, né? Então, ele está ligado ao neurodesenvolvimento do ser humano, essas variações que são percebidas no desenvolvimento humano. Então, nós somos seres diversos, né? Ninguém é igual a ninguém, baseado até no nosso próprio DNA, né? A diversidade humana. Deus criou cada pessoa com as suas próprias características, né? Só que existe um padrão, né? Que ele é reconhecido como um padrão dito normal, né? E aquilo que foge desse padrão, né, a gente vai enquadrar nessa diversidade, né, nesse modo diversificado de se ser, né, no mundo, de ser e estar nesse mundo. E aí isso tá ligado ao desenvolvimento humano, desde o bebezinho lá na barriga da mamãe, né, toda aquela sua formação. Isso vai acontecendo ali no cérebro daquela criança que está sendo formada, né? E aí, ao longo da vida, isso vai sendo percebido através das interações sociais, do modo que a gente tem de observar as crianças, porque existe os fatores que são comuns, né? Que são orientações da saúde, da educação, né, em relação ao desenvolvimento humano. Então, o desenvolvimento infantil, ele tem etapas que ele precisa ser passada, né? Além dessas etapas, existem os padrões, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre isso hoje, sobre essa diversidade humana, né? Legal, porque a gente está falando de um tema que parece ser novo, né?
vamos dizer, 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente não tinha essa identificação, né? A gente tava falando em off aqui, né, em relação a esses laudos, né? Diagnóstico. Então, hoje em dia, a gente tem muitos especialistas, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, nós temos hoje os diagnósticos, né, que ajudam. Né, então, a ciência, a medicina avançou muito nesse sentido. Você vai pegar 20, 30 anos atrás, pessoas que tinham esses comportamentos, né, diferentes, não eram típicos, né, então passava batido, então não tinha... Então, a gente falava assim, parece que é doido, né? Ou falava de alguma forma assim, sem saber ter uma noção ou por que a pessoa se comporta desse jeito. Então, hoje a gente tem respostas, tem base científica, tem base clínica para isso, né? Então, é um avanço muito legal, muito bom. E eu creio que a gente, como igreja, né? Isso é um podcast cristão, mesmo tratando de um assunto para a sociedade, não só para dentro da igreja. Então a gente está instruindo aqui pessoas que também fora da igreja, para elas aprenderem a lidar com esse tipo de pessoas, né, que não são normais, né? E a gente tem dificuldade de lidar com diferente, né, Roberta? Quando a gente pensa, né, nessa questão, isso é conquistado a duras penas. Isso não é uma conquista de dizer, porque a sociedade, olha que legal, estamos acolhendo os neuroatípicos, né? Não, é uma conquista a duras penas de mães de TEA, né, de autistas, que por anos tiveram seus filhos sendo excluídos e batalharam por anos e anos para que tivessem leis que acolhessem essas crianças, né? Então, assim, a gente hoje vive numa sociedade globalizada. Então, a informação, ela chega muito mais rápido. Então, a gente tem um podcast que a gente vai falar sobre o neurodivergente dentro da igreja, as pessoas vão ter conhecimento disso, e isso talvez vai abrir muitas portas para os neurodivergentes dentro da igreja. Então, é algo que, sim, hoje se fala mais, sim, mas isso é uma conquista. Uma conquista a duras penas de mães, de pais, de famílias que já sofreram por anos e anos a exclusão dos seus filhos, né? A exclusão de si mesmos dentro de uma sociedade, dentro do ambiente de trabalho, porque quantos hoje adultos estão sendo diagnosticados? É verdade, por isso que eu falei que não tinha essa... Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada agora com 57 anos, como TEA, autista, né? E ela sempre se achou uma pessoa estranha. Ela sempre achou que ela não se encaixava, ela sempre achou que no trabalho ela era alguém que não se encaixava. E aí, quando vem o diagnóstico, ela, uau, é isso, e aí ela se entende, né? O diagnóstico, ele é um caminho, né? Ele não é uma sentença, então ele vem para te dar um norte por onde você deve seguir. Né? Eu acabei até esquecendo de falar no início, mas eu sou mãe atípica, né? Meu filho é autista. Por isso também que você foi convidada. Porque a gente... Eu acabei esquecendo de falar no início. Que não é só uma vivência externa, né? Não é uma vivência da luta familiar. Exatamente. Quando a Roberta traz isso, né? Um longo caminho foi percorrido para que hoje eu pudesse estar aqui sentada hoje conversando com vocês. Porque há poucos anos atrás, essas crianças nem na escola estariam. A legislação, ela é recente de uma educação para todos. Né? Então, a igreja, então, né, que não tem tanto essa questão legislativa de obrigatoriedade, né, acolhe porque o dever cristão e toda a filosofia cristã traz isso, né? Mas, assim, isso recente em lei pouquíssimo tempo atrás, né? A gente tem a Lei Berenice Piana, que é uma lei de uma pessoa que é até moradora aqui do município, vale a pena falar disso, né? Então, ela hoje trabalha na secretaria também, né? Uma pessoa que luta, é uma militante dos autistas. Então, assim, são... o fator social, né, em relação a isso, ele é muito sério, né? Eu encaro isso com uma seriedade muito grande, porque a gente está lidando com contextos familiares muito duros, né? A pessoa que vive numa família típica, ela enfrenta uma realidade muito complexa, né? Então tá ligado até mesmo assim, a sofrimentos, né? De sensoriais. A gente vai falar um pouquinho sobre essas características, né? A gente vai poder discutir mais a respeito disso mais à frente, mas é importante a gente falar que isso
É difícil. Não foi fácil chegar nesse lugar que hoje a sociedade está. Uma conquista, né? Só a Roberta citou a questão do TEA, né? Que é a questão dos autistas. Mas eu gostaria também de a gente abrir mais o leque em relação a essa questão do neurodivergente. Sim. Se abrange mais algum tipo de aspecto, né? Sim, então, o termo, né, neurodivergente é para falar de um funcionamento, né? Como que funciona esse indivíduo, né? Um modo de funcionamento dele. E aí a gente vai ter autistas, né, que é o TEA, a gente vai ter ali o TDAH, né? E aí do TDAH a gente tem caracterizado em 3 tipos, né? O desatento, o hiperativo e o combinado, que é o que tem as 2 questões, né? E aí dentro disso a gente também vai ter o pessoal das altas habilidades. Depois também tem o pessoal da dislexia, dislalia, desortografia, TDL, TPAC. Então são muitos termos, são muitos. Então você vê que, né, não é um povo assim tão restrito, não. Tem uma galerinha grande aí nesse grupo. Por isso que é importante falar sobre isso, né? Desse assunto, porque às vezes as pessoas só associam ao autismo. Sim. Existem outras pessoas que militam também com outras questões e às vezes, né, como a Roberto falou muito bem, pessoas já com idade avançada e vivem com esse conflito já há anos, e agora com esse diagnóstico, e você falou uma palavra muito legal, assim, importantíssima de repetir, o diagnóstico não é uma sentença, é uma oportunidade para você ter um tratamento, um direcionamento para você continuar e você se entender. Eu acho que muitas pessoas confundem muito isso, né? Então eu conheço pessoas que recebem um diagnóstico, pais, e recebem esse diagnóstico, né? E tem toda aquela questão social, emocional também, mas e depois que eles avançam e vão ultrapassando as barreiras e vão vendo assim, a melhor coisa que podia ter me acontecido foi isso. Uhum. Isso eu acho lindo, Sim. porque a tendência nossa, do ser humano, é descartar aquilo que não é igual, aquilo que não serve. Sim. Então a gente exclui, então a gente tem facilidade de excluir. Sim. E quando você fala que a igreja não tem essa como a escola, né? Essa obrigatoriedade. Isso aí, né? a obrigação legal, né? Legal assim. de aceitar, de ter alguém para acompanhar, como na escola. Então, a igreja, por muitos anos, ela se ausentou. Sim. É mais fácil fechar os olhos e deixar que tá tudo normal. E aí as pessoas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto depois religioso, as pessoas elas vão sendo excluídas, vão sendo deixadas de lado e no totalmente oposto. É porque quando eu fecho os olhos, o problema deixa de ser meu e é só do outro. É isso aí. Entendeu? E aí a gente tem que esclarecer também, né, que tá aqui, que a neurodivergência ela não é uma doença, né? Sim. Que quando vem o diagnóstico, e a Bruna... eu tava com a Bruna, né? Quando veio o diagnóstico do pequenininho, a gente tava muito junto, a gente trabalhava junto. E inicialmente eu sei que quando chega, a primeira coisa que você pensa é como se você recebesse uma notícia de uma doença, né? É o que você falou de uma sentença, né? Mas não é, né? A neurodivergência é a forma que você processa informações que é diferente do outro. E isso vai ter nas altas habilidades, isso vai ter em N questões. Não é só, talvez, num TEA, porque às vezes o diagnóstico do TEA, ele é assustador, né? Eu acho que do autismo, de todas elas têm as suas questões, mas o autismo, ele ainda é um diagnóstico muito assustador. Então, assim, as famílias e as pessoas precisam entender e não tratar como doença. Sim. Porque a grande exclusão hoje ainda está aí. As pessoas tratam como doente, né? E aí excluem. E aí volta o que eu iniciei falando. É melhor eu fechar os meus olhos e não ver, porque o problema deixa de ser meu enquanto eu não tô vendo. Então, mesmo na igreja ou na escola, eu vou ignorar aquela criança que ela talvez tenha o TDAH, mas não é só o déficit de atenção. Não ligado à hiperatividade. Então, às vezes, é aquela criança quietinha que não dá trabalho pra ninguém. Deixa quietinha ali no lugar. Ah, mas ela não tá aprendendo. Ah, mas deixa porque ela tá quietinha. E aí eu fecho os olhos porque o problema deixa de ser meu e continua sendo daquela criança e daquela família. E na igreja da mesma forma. Ah, não tá mexendo com ninguém, tá quietinho ali. E as famílias também, elas tendem a ter essa negação, né, inicial. Eu passei por esse processo, né, esse processo de negação, processo de luto também,
né? Que a gente vive Passa esse processo todas de luto, as todas fases, essas né? fases. E a gente acaba se apegando a pequenas coisas para poder negligenciar aquilo por algum tempo, né? Uhum. Então, no meu caso, a gente olhava e falava, mas é porque eu tive 2 meninas e o menino é diferente, né? Então, vamos esperar mais um pouco. Porque ele teve atraso de fala, Sim. né, algumas características, mas ao mesmo tempo, por ter altas habilidades, ele desempenhava muito bem em outras áreas, né? Então, essas características elas iam saltando em alguns momentos, né? Até que a família em volta falava, mas o pai também era assim, né? Fulano também fazia isso quando era pequeno. Aí a gente fica naquele impasse. Então, nesse período, surgiu uma amiga, vamos levar o neuropediatra para ver. Aí levamos. E aí tem toda a questão do preconceito também, né? Que não fica de fora desse bolo, que a gente fica preocupado, Uhum. né? De como que é tudo isso. E aí chega lá, não, é sim, é TEA. Aí a gente nega de novo, né? Não, vou passar por outro neuropediatra, gente. Não, vamos lá para outro para ver se tá tudo certo mesmo. E aí levamos para a segunda avaliação, né? E foi constatado realmente que era TEA, quer dizer, altas habilidades e TEA como comorbidade, né? Então, a partir daí a gente começou a entender esse universo, né? Mais a fundo, a vivenciar isso mais na prática, acompanhar esse desenvolvimento. Hoje o Vicente está com 6 anos, vai fazer 7, né? Faz acompanhamento. Desde 2 anos e meio, já passou por fono, psicólogo, inclusive um grande beijo para a psicóloga dele, que se tornou minha amiga, que acompanha ele, né? A neuropsicóloga também, a Taina, que também acompanha. Então, são pessoas que vão chegando também para agregar isso e para te ajudar a passar por esse processo, né? Então, a igreja precisa ser essa rede de apoio a essa família também, né? A gente falando sobre a questão de igreja, a Roberta tá falando aqui que a questão do problema não é meu, e isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas já tá adiantando só algumas coisas, porque a partir do momento que o problema do outro é meu, eu tenho que mudar a minha forma de acolher. Eu tenho que entender... Passa a ser meu problema, Passa a ser o nosso e aí problema. vamos pensar junto, né? Enquanto Passa é do a ser. outro, ele vai ter que se virar e pensar, mas quando eu vejo como um problema que é meu também, e aí, gente, a gente não tá falando de problema, porque às vezes a palavra problema pesa como se o outro fosse um problema, não é Fica isso. problemático, né? É problemático falar que é um problema. É só para tentar exemplificar que enquanto a dificuldade é do outro, ela não me afeta. E aí é melhor eu fechar meus olhos porque fica confortável. Então a gente falar sobre isso aqui e entender que há um lugar, né? Essas pessoas ocupam um lugar e um lugar de excelência, porque pensa no Vicente, né? Ele tem altas habilidades. E a comorbidade é o TEA. Quantas possibilidades existem para ele dentro de uma igreja, dentro de uma escola, mas para isso ele precisa ser visto nas suas divergências, né? Nas suas A gente dificuldades. está quebrando aqui um paradigma, né? Então a gente está tocando num assunto porque envolve mexer na estrutura também. Também. Não é só na questão do acolher, que deveria ser já natural do cristão, né? A igreja ser uma igreja acolhedora, ela não fazer acepção de pessoas. Então é o pobre, o rico. Tem até um texto aqui que eu abri aqui, em Gálatas capítulo 3, 28. O apóstolo Paulo vai dizer, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo. Falando de uma unidade. Então, quando a gente fala de um corpo, de uma igreja como organismo, então ela naturalmente ela precisa ser direcionada pelo amor, por Cristo, ok? Mas vai muito além do que isso. Sim. Vai além da estrutura. Então, a partir do momento que eu conheço o meu público, que eu estou aberto a receber essas pessoas, eu preciso entender cada uma dessas neurodivergências. Ou seja, eu preciso entender que eu preciso ter cuidado com a minha iluminação, eu preciso diminuir o som. Sim. Como que você vai mexer na estrutura? Sim. Aí você está indo muito além. Você realmente não é só um acolhimento de boca para fora. Não. A gente vai falar aqui de algumas situações que as igrejas podem adotar, né? Mais para frente. Mas é importante entender que acolher
a gente deixar bem claro, vai mexer com estruturas. Sim. E mexer com estruturas religiosas mexe com a religiosidade, mexe com o ego, mexe com um monte de situações. Então, para agradar 2, 3 pessoas, eu posso, de repente, desagradar a maioria. Sim. Mas essas 2, 3 pessoas, como o apóstolo Paulo diz aqui, elas são um com a gente, fazem parte da unidade. Então, esse é o ponto. É isso que a gente precisa entender, e você que está aí nos vendo e nos ouvindo, entender que a igreja ela vai muito além do que a estrutura física. Mas a estrutura física, no qual nós nos reunimos, que é o espaço, né, que a gente chama igreja, da reunião dos santos, ela precisa também estar preparada para receber esse tipo de pessoas, esses atípicos, que são especiais, que são normais, no sentido de que, aos olhos de Deus, são iguais a gente. Então, esse é o ponto. Eu acho que essa é a ferida, é o que a gente, muita Roberta fala, a gente fechar os nossos olhos. Porque fora da sociedade, no mundo lá fora, né, como a gente diz, no mundo secular, as pessoas falam assim, o problema é teu, você resolve o teu BO. Mas quando a gente fala de questão de igreja, o problema é nosso. Vem pra cá que nós vamos te abraçar. E isso dá trabalho. Dá trabalho. E a gente tem que ser sensível, né, Bruna? Por exemplo, se eu tenho um autista na igreja, ele pode ter uma crise sensorial. O que poderia dentro da igreja desencadear uma crise sensorial hoje num autista? Sim. Então, toda essa estrutura que o pastor Rafael está falando é o cerne da questão, porque você vai ter, nem todo autista vai ter questões sensoriais, né? Mas os que têm, né? Vão se desregular. Né? E aí a gente tem fatores sensoriais em relação à luz, em relação ao som, né? Em relação à questão tátil, em relação à questão alimentar. Então são uma série de coisas que a igreja vai precisar adaptar esse espaço. E aí o que a gente tem visto hoje, né, em relação a essa questão de adaptação de grandes lugares, shows, empresas que vão se organizar para receber essas pessoas, usarem as estratégias mais simples, né, digamos assim, as mais práticas e rápidas, para que essas crianças tenham a oportunidade de se regular quando precisarem. Né? Então, de repente, ter um espaço sensorial para essas crianças, né? Uma salinha, onde tem ali um apoio, algum lugar onde elas possam se encontrar para ter aquele momento que ela precisa para se organizar. Então, assim, são uma série de coisas, mas também eu acho que indo para outros transtornos que a gente está falando muito em relação ao TEA, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um TDAH desatento, o pastor está pregando, dando aquela palavra lá animada, e aí o pastor foi de Gênesis e Apocalipse, ele já se perdeu ali, Deuteronômio ficou. Ele não vai chegar no Apocalipse junto com ele, não vai, né? Ele vai dar aquela... Nós temos um aqui, tá com a gente aqui Já presente. olhamos pra ele. Tá aqui com a gente, o Jean tá aqui com a gente. O Jean tem esse diagnóstico, né? E é importante, por isso que a gente precisa trazer essas informações, até para a liderança, né? Para os pastores, os líderes, estarem mais sensíveis a esses comportamentos. Porque falando que toda vez que eu começo a pregar falando de tal, não para sentado. Tem alguma situação. Não gosta de mim. Não gosta de mim. A minha palavra é muito ruim. Ou você tem altas habilidades que tem um senso crítico absurdo. É verdade. E não porque ele tá contra você, mas é porque ele quer entender, porque para ele precisa fazer muito sentido. É honesto, né? Ele é honesto da parte dele. Muita lógica. né? Ele tem muita lógica, ele tem um senso de justiça. Então, se ele presenciar qualquer injustiça, ele vai querer te questionar. E aí não é nada pessoal, é do comportamento dele, da forma que ele funciona, né? A criança com TDAH, com a hiperatividade, né? Ela vai ser uma criança agitada. E aí pode ser aquela criança que vai incomodar o culto. Incomoda. Porque é aquela criança que vai correr, é aquela criança que não vai conseguir ficar parada. E às vezes, eu gosto da palavra sensibilidade, sabe? Qual é a questão da sensibilidade? Eu preciso ser sensível porque eu tenho uma família também envolvida. E aí o risco é dos outros olharem torto o tempo todo para aquela mãe, dizendo, tá vendo? Não consegue nem educar a criança a ficar sentada. Sim. Tá vendo? Não consegue nem educar essa criança gritando, colocando a mão no ouvido. Sabe? Então, Ou espiritualizar, né? ou espiritualizar. Vamos agora, irmãos, levantar e fazer uma oração, né? Porque
eu tenho isso como doença, eu vou orar então pela cura. Cura. Porque eu tenho que mudar isso dali, essa situação. Então, é muito importante a informação, que é o que a gente está fazendo aqui, Sim. né? E a sensibilização, porque a partir da informação eu crio sensibilidade, pelo menos deveria, né? Porque quando eu tenho a informação, eu me torno consciente daquilo, não sou mais ignorante. Então, quando eu saio desse campo da ignorância e eu passo a ter consciência, eu preciso gerar em mim sensibilidade. Aí eu me coloco, e a empatia, e a Bíblia ela fala sobre isso o tempo todo. Vou dar um exemplo Né? nosso Eu me lá. coloco no lugar, nunca vou estar no lugar do outro, mas eu tento ser sensível àquele lugar para eu tentar, né, ajudar da melhor forma. Então a criança que está fazendo pirraça, ela nem sempre é porque ela é mal educada ou porque a mãe é uma incompetente que não sabe educar a criança. Ela pode ter um TDAH, ela pode ter um autismo, ela pode ter até as altas habilidades e naquele momento ela está desregulada. Então essa sensibilidade ela é necessária, sabe? Necessária no corpo de Cristo. Vou dar um exemplo prático aqui lá na nossa igreja. Falando da nossa igreja, a CIB de Itaboraí, a gente tem o Gilson lá. E o Gilson chegou lá pra gente, ele tem um problema psiquiátrico, né? Ele faz tratamento, ele tem todo o laudo, ele faz acompanhamento, toma medicação. E aí o Gilson foi um desafio pra gente poder lidar com ele, aprender a lidar com ele. Porque o Gilson tem problema com a questão do barulho e também da sensibilidade, né, da iluminação. Então o Gilson, de vez em quando, dá umas crises dentro da igreja, né? Ele fica agitado. E olha só como é que é interessante, né? A questão da sensibilidade, né? Da gente entender o outro. Então, o que a gente faz quando o Gilson está agitado, né? Quando ele está... Como é que fala? Você falou uma palavra agora aí? Desregulado. Desregulado. Achei interessante. A gente vai aprendendo, né? E aí, o Gilson, quando ele está numa crise lá desregulado, a gente senta ao lado dele, a gente coloca a mão, abraça ele no ombro dele e não fala nada. Só fica do lado dele. Ele vai acalmando, dá um copo de água pra ele vai acalmando, vai acalmando. Às vezes é um som, né? Às vezes é um som. Às vezes uma palavra que foi falada um pouquinho mais alta, ele desregula. Então a gente tem isso lá, e a gente tem um carinho muito grande por ele. E eu, quando eu cheguei pra ele, falei assim: Gilson, então vamos trabalhar nisso aí, Val. Que tal você fazer parte do ministério de recepção da igreja? Você mais alguém, você nunca vai estar sozinho, alguém com você e você receber as pessoas ali. Ele ficou, né, super feliz, está servindo lá, está com a gente lá. Mas tem dia que ele não consegue ir para a igreja e tá tudo bem. Eu falo isso para ele: cara, não se cobre. Vai pro céu também. Fica tranquilo, você crê em Jesus, você crê na salvação, você está aqui. Ele é um Ele começou a ir de fone, ele né? vai de fone, ele vai se Tá adaptar. buscando as estratégias. Tá. Então, por exemplo, tem uma iluminação, a gente coloca uma certa iluminação lá. Aí na entrada eu falei assim: gente, coloca branco. Deixa branco, aí a gente bota de uma forma que não agrida, né? Então, tudo isso, a gente tem essa sensibilidade. Sim. Porque é muito complicado quando a gente não tem essa sensibilidade. E aí a gente realmente, às vezes, não de forma intencional, tá? Entenda isso que eu vou dizer. A gente exclui sem saber que está excluindo. Sim. Sim. Pela desinformação, como Pela eu falei. desinformação. Então, a partir de hoje, estão sendo informados que essas pessoas, elas são reais, elas estão no nosso meio e elas precisam ser acolhidas, de fato. Então, eu lembrei do exemplo do Gilson, que é sempre assim: quando é necessário, a gente leva ele para casa, a gente vai com ele abraçado, não te levar ele, que ele mora perto da igreja, a gente vai até a casa dele, caminha ele em casa, deixa ele lá, tá tranquilo. Então, a gente foi aprendendo a lidar com a situação dele. E Deus tem mandado pessoas... Nós somos com crianças, né? Crianças, Algumas assim, lá. crianças. Então, Tem eu acho que você falou algo TDAH. interessante, né? Primeiro, a gente precisa ter muito cuidado e entender a dinâmica também da família, dos pais, que muitas vezes tem dificuldade de aceitar. Te acolhe a família, Então, né? assim, a família, depois que ela abraça realmente a causa, né? Então, eu acho que facilita também para a liderança, para a igreja, e aí vira uma rede de apoio, né? Não só na escola, mas você saber que vai para a igreja, e na igreja tem também uma rede de apoio, né? Então, isso é importante. E acolher a família, né? Quando a Bruna falou, eu achei muito legal de todas as fases que ela passou quando veio o diagnóstico do Vicente, né? E é isso, né? A primeira coisa é a não aceitação. Então, essa família, ela precisa ser acolhida também. É uma família que também está passando por problemas, por dificuldades de aceitação da situação, enfim. Então, a gente não acolhe só, né, o neurodivergente. A gente precisa acolher a mãe, precisa acolher o pai, os irmãos daquela criança, porque às vezes, né, você tem uma criança neuroatípica
e mais uma que é típica, né? Neurotípica. Ali você vai ter uma criança que talvez por um período vai ser até excluída. E não vai ser a neuroatípica, vai ser a neurotípica, porque vai todo mundo dar atenção para aquele outro que é o neurodivergente, e aquela criança que é neurotípica, ela vai ficando. Então, o olhar, ele precisa ser para a família. Então, às vezes, a igreja, ela vai acolher o neurodivergente, mas ela precisa olhar para aquela família. Como um todo, né? Como um todo. Porque essa família, né, ela vai perdendo ao longo, né, desse processo muitas coisas, né? Vai perdendo convívio social, né? Vai perdendo recursos financeiros, Sim. né, do investimento. Não é perdendo, né? Acho que a palavra está até errada, mas o investimento financeiro que é feito para que essa criança tenha as terapias, para que ela tenha possibilidades. Então, essa mãe, né, e aí no caso eu falo desse lugar, é uma mãe que talvez vai precisar se ausentar do trabalho para poder estar mais presente, para levar essa criança para esses lugares. A família vai ter que ter uma organização de rotina também, toda amparada para essa criança. Então, já é uma família que está num lugar completamente diferente, né, das outras. Exatamente. Então, esse olhar, né, aquela família, a irmã não vem na oração. Por quê? Será que ela dormiu? Será que o filho dela não teve terror noturno? Que é uma das características do TEA também, vem como uma comorbidade algumas vezes, né? As crianças neurotípicas geralmente têm terror noturno, né? Que acorda chorando, não dorme, né? Ou tem um sono desregulado por causa de uma medicação, né? Então essa família talvez não vai estar tão presente ali na igreja. Você tá falando, eu só tô pensando aqui como que envolve tantas coisas, né? Sim. São muitas questões que 10 anos atrás a gente não parava para falar sobre isso. A gente olhava como a criança que atrapalha, o adulto que é irresponsável, né? Então, a mãe que não dá limite, o pai família que não controla. A família é complicada. Ih, mas aquela família, a família é complicada. Então, assim, você que tá nos ouvindo aí e tá nos vendo, você que é mãe, que é pai, né? De uma criança atípica, deixa a criança na igreja. Deixa a criança rodar, como a gente brinca, né? Deixa ela... Eu vi um vídeo uma vez, muito interessante, né? Muito assim, comovente, de um pastor. Ele estava pregando e a criança lá em cima, para os religiosos, estava atrapalhando ele. E ele estava tão natural com a criança. Ele ia ali, brincava com a criança, voltava, pregava. E a mãe, desesperada, fica tranquila, tá tudo bem. Não está me atrapalhando. Então, essa questão da igreja ser esse ambiente de segurança para essas famílias, para essas crianças. Então, a gente precisa caminhar nesse sentido. Então, a gente avançar aqui na nossa conversa, para o bloco 2, a gente teve que dividir em blocos, né? Porque o assunto vai ter que parte 2, que o assunto é muito bom. Então, assim, isso tem um contexto histórico também, né? Então, tem toda essa questão, né, familiar, e a gente falando do contexto histórico também da questão da igreja, né, que não é, essas questões não são desse tempo, né, então já há muito tempo dentro do contexto histórico, né, da igreja, história da igreja, a gente já tem essas questões que foram tratadas, né, e as igrejas dentro dos seus recursos da época, elas acolheram também, então isso é muito legal falar, porque a igreja, diferente das outras instituições, é a instituição que tem a autoridade para falar em nome de Deus na Terra. Então, quando fala em nome de Deus, ela tem que agir como Deus agiu, como Cristo agiu. Então, a gente tem, graças a Deus, instituições assim, centenárias que acolhem essas pessoas, que ajudam as famílias. E aí eu não estou falando de denominação, estou falando de cristandade, estou falando de cristianismo. Seja católico, né, seja qualquer outro tipo de denominação. Então, a igreja tem esse papel fundamental também na história, não é isso? Sim. Você colocou aqui. A gente vai ver isso ao longo da história da igreja, né? Casas que foram sendo criadas, né, para essas pessoas que eram consideradas, acabavam ficando marginalizadas, né, pela sociedade. Então, eram criados abrigos, né, as mães eram encorajadas a ficarem com seus filhos, né, porque lá atrás, né, nesses primórdios aí, muitas famílias acabavam abandonando essas crianças, né? E a igreja foi de suma importância do encorajamento e do apoio para que essas mães não abandonassem mais essas crianças, né? E aí
poupando, né, para que elas pudessem ter vida, né, lá no século IV, a igreja ia se mobilizando, e as santas casas também, né, até os próprios hospícios também, que acabavam recebendo essas pessoas. Então, assim, a gente percebe que o legado da igreja, né, histórico, ele é um legado de acolhimento, né, só que a gente foi ficando mais gourmet, né? Gostei A do gente foi gourmet. gourmetizando a igreja, foi Ótima ficando mais refinado, Uhum. né? Então, essas pessoas acabaram perdendo um pouco desse lugar. A igreja não passou a se importar tanto com isso, né? Foi dando voz a outras questões. Mas graças a Deus que hoje em dia a gente já consegue falar sobre isso, Sim. né? Problematizar isso, trazer luz para isso. Né? E esse diálogo aqui é muito importante nesse sentido, porque a partir de agora, qual é a nossa responsabilidade? Né? Pensar esse lugar de acolhimento da igreja como? Né? O que a gente pode oferecer enquanto igreja para essas pessoas, para a sociedade, dentro disso que já está posto? Verdade. Né? Porque o poder público ele é falho. Não existe política pública que ampare essa demanda, Que dê conta. que dê conta dessa demanda. Né? As políticas elas vão sendo feitas, mas não dão conta. Porque hoje a estatística mostra que 1 a cada 36 crianças que nasce com TEA. Né? Então, isso é um dado recente. Né? Da população mundial, aí, de 5 a 10% está enquadrado em outros diagnósticos, cada um deles. Né? Dentro de uma sala de aula, você percebe que até 10 a 20% tem altas habilidades, 5% tem dislexia, não sei quantos por cento já tem TDAH. Então, assim, como não acolher isso? Né? Como não tentar dar suporte em meio a tanto sofrimento? Porque a gente está falando de pessoas que muitas das vezes não vão ter acesso a uma terapia. Verdade. Não tem recurso, né? Não tem recurso, porque é um tratamento que demanda muitos atendimentos, né? Não é só um psicólogo, às vezes é um fisioterapeuta, né? Porque vem as comorbidades, é um TO, uma fonoaudióloga. Então, existe uma equipe multidisciplinar que vai precisar atender essa criança. E aí, se tratando de comunidades de classes populares, que é a realidade, né, do Rio de Janeiro, é a realidade de Itaboraí, de Rio Bonito, a gente está lidando com pessoas que não têm acesso ao mínimo desses atendimentos. Né? Então, quando a gente percebe igrejas falando sobre isso, se preocupando com isso, a gente consegue mobilizar algo bem lindo, né? Com certeza. Por exemplo, lá na igreja, a gente tem a Juliana, né, que é a nossa líder do Ministério Infantil. Por acaso é a irmã da Roberta. E ela tá fazendo curso de inclusão. Legal. Entendeu? Já tá trazendo assim, pastor, várias ideias aí pra gente colocar, montar a nossa sala sensorial, Muito o nosso bom. quadro ali, né? Então, eu fui com minha esposa agora em um hotel fazenda, e lá tinha um espaço sensorial muito interessante. A gente tirou foto na hora e coisas simples demais. A gente acha que, quando a gente fala assim, um quadro sensorial, a gente pensa alguma coisa assim, mais assim, com canos, com coisas assim, bem Bucha de lavar louça. Isso, muito prático, gente. Não tem nada Uma assim. madeira, você prega ali, Aí né? eu tirei foto, já que tirou foto assim, já mandou pra Juliana, olha só como que legal que a gente viu aqui e tal. A gente já tá caminhando nessa preocupação. Por quê? Eu entendo que a sociedade ela vai mudando. A igreja ela precisa mudar não no sentido da sua essência da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas o contexto muda. Sim. Então a gente precisa se adaptar a essa nova realidade, essa geração que a gente está cuidando. Sim. Por exemplo, né, eu sou canhoto. Eu sofri muito preconceito por ser canhoto. É o neurodivergente. Na época, não tinha carteira pra mim. Sim, sim. Eu era o único canhoto da turma, excluído. Eu tinha que estar todo torto na sala. Meu irmão também é, eu Então, sei como é que é. E na Idade Média, os canhotos eram condenados à morte, porque eles eram diferentes.
Então, até dentro da igreja, né? Aquela falta de informação. Historicamente, sempre foi um fardo. Aí É. volta a palavra doença, né? Historicamente, inicialmente era um fardo, né? Você Uhum. ter alguma divergência. E aí isso vai sendo mudado, né? A gente já falou sobre isso. Socialmente isso vai sendo mudado. O Uhum. paradigma começa a ser outro. Aí você começa a ter uma outra visão de, peraí, não é uma doença, né? É uma forma de ver o mundo, é uma forma de pensar, é uma forma de internalizar as coisas, é uma forma de raciocinar. E aí você vai mudando isso, vão se avançando. Aí eu penso na igreja, né? Quando eu penso que essa igreja que é inclusiva é uma igreja que cumpre o que Cristo ensinou. E aí lá em Mateus 25, no finalzinho do Sermão do Monte, Jesus ele vai falar o texto, né? Que é incrível quando ele diz assim: porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, eu era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e você foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, e com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. Respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando a Bíblia diz, né, que eu tenho que fazer ao outro como se fosse para o Senhor, Jesus está dizendo isso, né? Quando ele conta essa parábola, ele está dizendo exatamente isso. Então, quando você acolhe e você inclui e você respeita, porque aí, historicamente, o respeito foi sendo incluído, né? Que é eu respeitar a diversidade, eu respeitar a diferença, eu respeitar a condição do outro, eu respeitar a forma como o outro enxerga o mundo, o respeito, né? Então, quando eu me coloco nesse lugar de respeito e de enxergar o outro que é diferente de mim, mas pode conviver comigo tranquilamente, e nós podemos, né, ter um ambiente muito saudável de crescimento, a igreja cumpre a palavra, né? A igreja não está fazendo nenhum papel social. Cumpre a legislação também, né? Porque assim, quando a gente falou lá no início dessa incumbência é legal, né? A legislação vai dizer que é para todos, não é só pela escola que é para todos. A igreja tem um papel legislativo também de incluir, né? E trazer também esses benefícios para essa pessoa nesse ambiente. Então, assim, esse caráter legal é para toda a sociedade, para qualquer espaço. Quando hoje você vai no aeroporto, tem uma sala sensorial, Isso aí. né? Os lugares eles estão se adaptando para receber essas pessoas, né? É social, né? Tem a questão social. E aí fica até aqui uma dica, né, para os nossos governantes aqui de Itaboraí, quem estiver nos ouvindo, e quando se propuserem a leis, a situações nesse sentido, convida as igrejas, os pastores, Sim, os líderes sim. religiosos, para eles também participarem desse diálogo. Sim. claro. Porque nós recebemos essas pessoas. E a gente lá na igreja, para eles, né, podem enxergar, eu não quero entrar em questão de política, eles enxergam eleitores, a gente enxerga pessoas, seres humanos, semelhantes. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre isso. São pessoas que são a imagem e semelhança de Deus. Então, por exemplo, quem quer trabalhar sobre essas questões, né, principalmente tão complexas, né, mas são seres humanos. A gente não lida com bicho, a gente lida com gente. Sim, Não é isso? Então isso é muito importante a gente entender isso. sim. Parece óbvio, né? Mas a gente está lidando com seres humanos, que têm sentimentos, tem a questão social. Então a igreja ela tem esse papel essencial de pregar as boas novas, de falar do Cristo, né? Da ressurreição, da salvação. Mas ela tem um papel social importantíssimo dentro de uma sociedade. Então ela precisa ter essa sensibilidade, nova palavra, de dialogar com órgãos públicos, né? Com o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, o que a gente pode somar também para a sociedade. Então, essa imagem, né, quando a gente bota o texto aqui de Gênesis, né, que Deus fez um homem à sua imagem, à sua semelhança, aqui a gente já derruba, né, qualquer argumento que essas pessoas não podem participar de um ambiente cristão. Sim. Entendeu? E a gente vê, infelizmente, muitas crianças, eu conheço pais que vivem isolados Sim. dentro das suas casas porque não se sentem seguros para ir em alguma igreja, entendeu? Porque vai incomodar. Aí volta o que eu falei, entendeu? Por quê? Porque aquela família, ela vai achar que o filho vai incomodar.
Até porque provavelmente ela já foi em alguma igreja e ela se sentiu assim, incomodando. É aquele pastor que pede pra tirar a criança de dentro da igreja porque tá atrapalhando a hora da mensagem, né? É aquele irmão que fica olhando torto porque a criança tá correndo, porque a criança gritou, ou porque a criança assoviou, né? Bateu palma. Bateu Eles palma. gostam muito de bater palma. Entendeu? Então ele começa a incomodar. Mas no Salmo 139, versículo 14... o salmista vai dizer assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. E aí eu vou dizer que um neuroatípico, ele não é uma obra maravilhosa criada por Deus? Eu Né? acho que pelo contrário, né? Acho que Deus, quando criou as pessoas neurodivergentes, ele quis mostrar ainda mais o poder dele, né? Porque são pessoas que têm uma sensibilidade maior na maioria das vezes, né? Algumas vão ter, né, todas as comorbidades e as deficiência intelectual também, né? A gente não está querendo romantizar diagnósticos, de né? forma Pelo alguma. contrário, a gente quer entender cada vez mais. Mas Deus, quando criou essas pessoas, como a Roberta falou, né, todos nós, ele quis mostrar a grande diversidade, né, que ele tem, né? Você olha para a natureza, você vê a diversidade da natureza. Como não olhar a diversidade humana, né? E falando dessa responsabilidade ainda, né? Meu marido, o Thiago, ele gosta muito de falar isso, que as pessoas elas querem a resposta para segunda-feira dela. Pro outro dia, né? E a igreja ela tem que estar pronta a isso, para esse cotidiano, né? Quando eu falo dessa segunda-feira, eu falo da vida. Vida real, Da né? vida real, da vida prática, né? Porque se a gente se ater muito a esse universo só do pós-morte, né? Desse céu E aqui? e aqui. E aqui, E o como agora? a gente vive, né? Mas essa frase aqui é maravilhosa, que diz assim, ó: a diversidade de cérebros é uma manifestação da criatividade divina. Eu achei isso muito Lindo, bonito. né? Repete, Lindo. por favor. Porque, né? Ó, a diversidade de cérebros, e aí a gente pensa, né, em todas essas, não, do TDAH, o TEA, que são maneiras de processar informações diferentes. Então, a diversidade de cérebros é uma manifestação da criatividade divina. Nós seríamos um Deus criativo, né? É muito criativo, né? São pessoas que processam de formas diferentes. E uma coisa importante para dizer aqui, é importante dizer que Deus não errou. Deus é soberano. Não é falha. Não é falha Jamais. dele em relação a essas pessoas. E a gente entender que a igreja ainda continua sendo o lugar maravilhoso, mais belo dessa diversidade. Aham. Então aí, como o apóstolo Paulo vai dizer, é o grego, é o judeu, é o rico, o pobre, o negro, o branco, Sim. o neurodivergente, todo mundo Aham. misturado, Todo. de fato. É. Então há beleza na diversidade. E há potencial para a Para, igreja sim. expandir também. Porque quando você começa a estudar isso e entender aquele modo de funcionamento, ele colabora para ampliar o reino de Né? Deus. Aonde eu vou encaixar essa pessoa, potencializar ela no ministério. Exatamente. Está assistindo, às vezes, a pessoa Ela no é parte ministério. do corpo, pastor faz parte Rafael. do E corpo. aí, quando eu penso no Paulo, né? Eu não consigo, eu vou levar pro texto. Uhum. Quando eu penso em Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, quando ele vai falar sobre o corpo e a diversidade, né, que você tem de dons, a diversidade de pessoas que você tem ali, aí lá no versículo 22 a 24, ele vai dizer assim: antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Olha que coisa linda. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Amém. Então, por que eu vou desconsiderar a grande potencialidade que um neurodivergente pode ter e pode trazer para a igreja, para o corpo? É aquela coisa de eu desconsiderar a importância do dedo mindinho do meu pé. Arranca ele fora. Pra tu ver a dificuldade de equilíbrio que vai ter no seu corpo, É verdade. né? Você está ali porque tem um propósito. E aí, por que Paulo fala sobre isso? Por que ele vai falar sobre considerem como necessários aqueles que são considerados mais fracos? O que talvez você olhe assim, não tem potencial nenhum, né? Peraí, presta atenção no que você está falando e no tesouro que você tem. Olha as possibilidades que nós estamos relatando aqui. Porque
O neurodivergente, ele não vai só ter um potencial em si, mas ele vai trazer potencial para os outros. Porque ele vai fazer com que as outras pessoas se mobilizem em outras questões além delas mesmas. Porque nós estamos muito acostumados a olhar para nós. Então, quando eu começo a me importar com o outro e observar como o outro vai funcionar, eu vou criando também outras possibilidades para mim naquele lugar. Vai gerar várias situações. Por que a Julie decide, Julie é minha irmã, que o pastor Rafael falou, que está fazendo, né, a especialização para trabalhar com a inclusão na igreja, por que ela se desperta para isso? Porque lá na igreja, de 2 anos para cá, acho que já tem 4 diagnósticos de autismo. Isso. De crianças da igreja. Então, por que ela... só aumentar. Exatamente. E aí, por que então surge nela o desejo de fazer uma especialização, um curso sobre inclusão? Porque há uma necessidade. E aí a necessidade, ela não vai só trabalhar a potencialidade daquelas crianças que são incríveis, mas tá vendo como outras pessoas vão se mobilizando e descobrindo novos talentos e novas possibilidades. E aí a gente tem falado muito lá na igreja sobre dons, né? E talentos, e cada um tem o seu. E às vezes, Bruna, eu acho que dom e talento é quem canta, é quem prega. Mas não! Aquele irmão que tem um zelo enorme em lavar o banheiro para que nós tenhamos um banheiro limpo na igreja, é um talento que ele tem e ele precisa ser valorizado naquilo. E aquela irmã... Ninguém vai fazer do jeito que ele faz. Que tem um olhar para aquela criança que está desregulada e ela consegue entender e se especializar e pensar como eu consigo ajudar essa criança a se regular. São sensibilidades que vão sendo trazidas para o corpo e que fazem parte do corpo. E a igreja precisa entender, nós somos um corpo e cada membro tem a sua função específica e a gente tem conversado muito sobre isso na EBD na igreja. Você que é da CIB, não deixe de ir na EBD, tem sido muito bom. Isso aí. Né? E você que não é, se quiser também acompanhar, todo domingo às 9 horas nós estamos lá. E nós estamos falando exatamente sobre como nós somos importantes. Como cada um, na sua especificidade, é necessário. Como nós somos necessários. E Paulo diz exatamente isso, né? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E isso é bonito, né? A igreja precisa acolher isso. Enriquece o corpo, é bíblico. Né? É muito bonito. E a gente precisa entender que a partir do momento que a gente convive com essas pessoas, a gente aprende muito. Muito. E a gente evolui também, a gente cresce. Porque... vai gerar na gente algumas coisas que a gente pede, né? Senhor, me dá mais paciência, me dá mais amor. Aí Deus vai te mandar oportunidade. O fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, vai mandar pessoas. Sim, mandou o Jean pra gente acolher o Jean, pra gente amar o Jean do jeito que ele é. Em todas as suas situações, mas é um talento. Você não tem ideia, Jean, no projetor pro louvor. É uma benção, irmão. A mídia da igreja. Eu fico com o celular com a letra, porque não vai dar certo. A gente tá cantando a música, já acabou a música. Ele tá lá, ó, já tô na terceira estrofe, tá no refrão ainda. Mas pega esse menino fazendo os vídeos super maneiros junto com a Camila, filmando, tirando as fotos, assim, super nos detalhes. E aí, né? Cada um vai tendo e descobrindo as suas potencialidades. Então fica aqui mais uma vez a minha palavra para os líderes, os pastores que estão me ouvindo, os pastores batistas, né, da nossa associação batista, e pastores também das outras denominações, para esse carinho, para esse olhar, para essa sensibilidade a essa nova realidade, gente. É o tempo que a gente está vivendo, nós precisamos acolher. Eu tenho falado lá na igreja sobre isso. Você falou algo interessante, né, que seu esposo citou, em relação a essa palavra, a esse acolhimento real. Não é algo teórico. Porque a gente pode ler a Bíblia e saber tudo de Bíblia, saber de versículo, né, de cor, mas se a gente não praticar, se a gente não colocar no dia a dia, na vida, como diz minha amiga Silvinha, no chão da vida, a gente é hipócrita, a gente tá só levando informação sem prática. Sim. Então a gente tem aprendido isso lá na CIB, Deus tem despertado isso, e louvo o Senhor para também abrir a minha mente em relação a isso e trazer para a mesa esse tipo de assunto, porque muitas das vezes... E eu falo por mim, tá? Que eu estou me entregando. A gente brinca muitas das vezes com algumas situações. Tá vendo? TDAH puro. TDAH puro. E isso, a gente sem perceber, a gente pode estar ferindo pessoas. Sim, isso é muito sério. E é muito sério. Às vezes, uma brincadeira, a pessoa até ela tem o diagnóstico, né? Mas ela brinca também, mas lá no fundo... Isso pode gerar uma série de situações. Então a gente precisa ter muita sensibilidade, muito cuidado com a forma que a gente fala, com a forma que a gente trata as pessoas.
Não é fácil, tá, gente? Não tô falando que isso é tranquilo. A gente tem que ter paciência, tem que amar. Amar pessoas dá trabalho. Amar, né, não é um sentimento, a gente fala, é uma decisão. É um mandamento, inclusive, né? Uma Amar escolha. uns aos outros. Então, assim, na prática, na vida real, é muito difícil. Porque nós somos falhos, nós somos seres humanos, somos pecadores. A gente tem o nosso ego, a gente tem as nossas vontades. Então, mas quando a gente está na igreja, esquece. Você não tem direito a nada. Ali você é um com o outro. Sim. Nós somos uma família, né? Uma comunhão, uma unidade. Então, isso é importantíssimo. E você colocou uma frase aqui que mexeu muito comigo, tá? Porque muitas das vezes a gente quer expulsar demônios onde não existem demônios. Sim. A gente não tem a sensibilidade, a gente não tem também, muitas das vezes, o respaldo teológico, bíblico, para discernir as coisas. Uhum. Então, tudo a gente quer botar na conta do diabo. Não estou inocentando ele, não, tá? Ele é nosso. Condenado. Ele já está condenado debaixo dos nossos pés. Amém. Mas tem muitas coisas que são responsabilidades nossas. São questionamentos, são coisas que nós precisamos assumir e precisamos também ter as nossas responsabilidades. Então é muito legal a frase que você colocou aqui. Vou pedir a Roberta para ler aí pra gente. Qual delas? Você colocou nesse bloco aqui da mudar a mentalidade. Aonde? Aqui, ó. Bloco 3? Bloco 3. A gente tem aqui um nosso mapinha aqui que a gente está falando, porque é muita coisa. Princípios práticos, né? Conscientizar a fé. Informar, conscientizar, acolher, incluir. É o que a gente está fazendo aqui, Isso aí. através desse podcast. E promover conhecimento, né? São questões que a gente também vai indicar agora para as pessoas, para os pastores, para os líderes, como levar esse assunto para dentro da igreja, né? Uhum. Através de palestras, podcasts, né? Trazer pessoas especializadas para falar do assunto. Mas algo que você colocou aqui é mudar essa mentalidade, mudar essa cultura, né? Porque a gente vem de uma cultura que qualquer coisa que foge ao normal é demônio, é espiritual somente. E a gente perde essa gama de informações científicas, neurológicas que a gente precisa tratar. Isso. Exatamente. Sim. E esses princípios, eles assim, eu acho que tudo que a gente pode fazer, a gente pode pensar em estratégias dentro da nossa realidade, né? Pensar coisas possíveis, né? Uhum. Entre o real e o ideal, existe o possível. Exatamente. Né? Então a gente tem que pensar no que é possível dentro da nossa realidade para poder começar esse movimento, né? Que a gente já começou aqui falando, né? Então vamos conscientizar, vamos informar, vamos trazer luz a isso, né? Como você falou, as brincadeiras, né? Conscientizar diz respeito a isso também. Olha, a legislação diz que a gente não pode brincar com esse tipo de coisa. Uhum. É crime, né? A gente está correndo um risco quando a gente brinca com esse tipo de faz essas brincadeiras em relação à pessoa típica, em pessoa com deficiência, né? Então trazer isso nos pequenos grupos, nas escolas dominicais, né? Nas reuniões onde essas pessoas estejam, porque assim a gente tem os conflitos das gerações também, Tem. né? Isso Pastor Rafael é um pastor jovem, né? Mas ele lida com uma demanda também de pessoas de diversas Eu costumo dizer que eu estou na meiuca. Eu estou ali 40 anos de idade, então estou pastor numa igreja agora há 3 meses. Sou pastor desde 2020. Mas eu estou 40 anos de idade, eu estou entre as duas gerações. Sim. O pessoal mais antigo e a galera mais nova. Sim. Então há um conflito realmente de gerações. Sim. De entendimento das coisas. De compreensão. De compreensão, E aí, né? o jeito que você vai informar e conscientizar também é importante, porque eu preciso abarcar todo mundo, né? Então, a forma como eu vou informar, eu faço um podcast. O podcast não vai atingir o ancião. Eles raramente vão parar para ouvir podcast. Não, tem uns fechamentos meu aí que... alguns sempre. fechamentos, mas no geral eles não vão ter o costume de ter um Spotify. A galera do fã-clube vai vai ouvir.
Mas você pode ter outras formas de informar, Sim. né? Na própria igreja, como a Bruna falou, num pequeno grupo você trazer esse assunto, num culto, né, de quarta-feira, ou até num domingo de manhã você trazer esse assunto. Então você vai trazendo as informações a respeito. Num quadro de avisos da igreja, Sim. né? Podem ter Panfletos. A informações. gente tem os próprios panfletos. meses de conscientização, né, que ajudam Isso também, aí. né? A gente tem abril, né? Abril que tem do... Acho que é 22 de abril, não lembro Isso. direito. Não, 4, sei lá, no início. É no início de abril. Que É o tem. dia do Aí TEA. você vai Ah, falar sobre a conscientização. Aí você vai conscientizar as pessoas, e aí vem a frase, né? Mudar a mentalidade de cura para aceitação. Sim. Né? Você ter uma outra visão disso. E isso pode ser feito como também? Como a gente já falou, panfletagem, caminhadas. Hoje as pessoas fazem caminhadas, né? Ciclismo e tal. São formas de você informar, de você Sim. conscientizar as pessoas das situações que estão ali, Reais, né? E trazer essas pessoas também pra falar, eu acho importante também. Né? Verdade. Quem tem esse diagnóstico trazer, porque assim, Ouvi-los. existem pessoas extremamente funcionais, né? Como a gente já falou aqui, pessoas que foram diagnosticadas na vida adulta, né? Recentemente, que tem a capacidade de ir lá, de trazer uma palavra, às vezes um especialista, Exato. e alguém que também é Uma portador. palestra, né? É. Uma roda de conversas. A igreja tem N possibilidades. Muitas possibilidades. Porque a né? igreja tem espaço, né? Tem estrutura. Tem estrutura, tem espaço e já tem o público. Uhum. Sim. Então eu acho que uma grande força para informação e conscientização é a igreja. Para ajudar a própria sociedade nesse sentido de informar e conscientizar as pessoas. E aí, um outro princípio, né, prático da igreja é acolher. E aí a gente fala sobre o acolhimento das famílias, né? Sim. Como a gente já falou durante a conversa. Tem uma frase aqui, né? um dado aqui, uma pesquisa, que está no artigo que eu compartilhei. Pesquisas indicam que o nível de estresse vivido pelas famílias atípicas pode ser comparável ao de um soldado em combate, em guerra, Gente, enfrentando isolamento, cansaço e extrema dificuldades emocionais. Aí ele coloca aqui, interessante na pesquisa. Em vez do julgamento ou silêncio, essas famílias precisam de cuidado e a igreja pode ser esse espaço de refúgio, isso aí. inclusão e aprendizado mútuo. Oferece grupo de apoio, grupo de escuta, Muito legal. reunião das mães atípicas. Ou né? ficar com seu filho pra você fazer a unha. Isso! Aquela irmã que não trabalha. Olha as dicas aí. rede de Vamos apoio, fazer né? rede de apoio com essa mãe. Posso levar seu filho na terapia essa semana pra você poder fazer seu cabelo? Exatamente, Né? que é uma sobrecarga assim, enorme. Esse mês a gente vai patrocinar a terapia dele, né? Então, assim, tem diversas formas, né, de incluir essas pessoas. As pessoas com altas habilidades, superdotação, né, que também é um tema que eu me interesso muito, trazer ela para aquilo que é de potencial dela. Então, às vezes, o Ministério de Dança, né, que é alguém que é mais dessa área da dança, Ou da né? música, Outra da dos música, dos instrumentos, né? Vamos Cria oferecer aqui possibilidades. Vamos oferecer aqui uma aula de música para as crianças se aperfeiçoarem, porque já foi comprovado que a música, ela ajuda, né? O esporte. Nossa, meu filho fez jiu-jitsu durante um bom tempo, depois futebol, agora tá no skate. E ele tá andando de skate, assim, em 15 dias, aprendeu a andar, assim... Legal. Fazendo altas manobras, né? Então, assim, o esporte, ele ajuda na regulação, ele ajuda no controle inibitório, ele dá a dopamina que a pessoa precisa. Então, assim, oferecer, de repente, o jiu-jitsu na igreja em determinado horário, com um valor mais acessível, alguém que possa dar esse suporte ali. Existem muitas formas hoje em Eu dia. poderia fechar isso aqui falando o seguinte: a gente precisa ser mais humano. Ué. Porque quanto mais espirituais nós somos, mais humanos nos tornamos. Verdade. As pessoas querem ser espirituais e acabam sendo desumanas. É porque invertem os Invertem valores, os valores. né? E Cristo foi tão divino, né? Tem uma frase linda, né? Não sei quem falou. Ele foi tão divino que ele foi humano. Exatamente. Então Jesus Cristo, ele é o exemplo perfeito dessa humanidade. E hoje a gente abre, né, na internet, a gente vê assim, notícias assim, terríveis Sim. da desumanidade, que é causada pelo pecado. A gente sabe que tem uma distorção, tem uma tragédia no caminho aí, o pecado. Mas a gente sabe também que há um caminho, que há um modelo que é Cristo Jesus. Sim. Que ele pode Sim. transformar, ele coloca as coisas certas nos lugares certos. Sim. E muitas vezes a gente quer tampar os nossos olhos, a gente não quer seguir o modelo que a gente tem.
A gente tem esse Jesus como base, né? E a gente percebe, né, nos evangelhos o relacionamento de Jesus com as pessoas. Sim. Principalmente com aquelas rejeitadas, excluídas da sociedade. Isso O ponto dele aí. com a mulher samaritana. Aham. Você vê que é algo interessante. A gente percebe que Jesus, ele, ao curar as pessoas, ele não só dá uma cura física, ele dá uma autoestima, ele enxerga as pessoas. Inserir a pessoa na sociedade de novo, né? E quando você fala de fechar os olhos, me lembra aquela passagem de Jesus no caminho de Emaús, né? Uhum. E aí vai junto com os discípulos, né? Não me lembro quem Aham. estava junto, mas Sim. eram alguns Dois discípulos. discípulos. Né? E eles conversavam e foram andando pelo caminho, né? E aí não reconhecem Jesus, mas foram reconhecer Jesus aonde? No partir do Na parte pão. do pão, na mesa. Na mesa, quando partiu o pão, fala de quê? Fala de vida, Uhum. fala de vida prática, né? Fala de alimento, suprimento para a vida, né? Então, eu acho que mais do que nunca, né, a gente quer testemunhar Cristo para a sociedade, para as pessoas, e a gente às vezes não se preocupa nesse partir do pão da vida prática. Então, a partir do momento que a gente começa a trazer o pão, olha, o pão está aqui, o pão é Cristo, somos Cristo. Então, vamos juntos nessa caminhada aqui. Eu acho que Acho que esse é o caminho. Eu acho que a gente deu um primeiro passo importante. Esse episódio, esse assunto já estava queimando no meu coração já há alguns Já há um meses. tempo. Já há um tempo eu comentei com a Roberta. Falei, Roberta, é uma realidade, é uma necessidade da igreja abrir os olhos para esse tempo, para esse contexto. O que me preocupa, né, e eu fico até indignada, hoje socialmente se fala em tratamento humanizado. E eu nem gosto, né? Você comentou isso lá. Eu já falei isso na igreja. Eu não vejo como necessário eu ter que dizer que no hospital eu tenho que ter um tratamento humanizado. Me indigna e eu parar e pensar que talvez eu tenha que dizer para a igreja que eu tenho que dar um tratamento humanizado. Mas o que nós somos? Que tipo de tratamento eu tô dando ao outro que não é humano, né? E aí entra o que você falou. Então, para a igreja, eu espero e eu desejo, com toda a minha fé, que nós cheguemos a esse ponto da igreja começar a fazer palestras sobre tratamento humanizado na igreja. Porque aí eu começo a enxergar que a igreja está deixando de ser o que ela é. Porque a igreja é Cristo, e Cristo amou pessoas, Cristo priorizou pessoas. Então eu não consigo admitir no meu coração cheio de fé em Jesus Cristo de que a igreja vai precisar falar sobre isso, sabe? Porque eu acredito que pensar que eu tenho que incluir pessoas, pensar em que eu tenho que aceitar pessoas, pensar que eu tenho que fazer esse trabalho, é pensar que eu estou deixando da essência do evangelho, que é Cristo, que é o que a Bruna falou. É o partir do pão, é o amar o outro, amarás o teu próximo como a ti mesmo, amarás... É isso, sabe? O amor é a essência do evangelho de Cristo. Pessoas são a essência do evangelho de Cristo. Então, eu não consigo nos ver falando sobre humanizar. Sobre tratamento humanizado na igreja. Porque aí eu acho que a gente vai passar muito dos limites do que ser igreja. A gente fica pensando nessas questões, né? E pensando como que Jesus, né? Ele, na sua simplicidade, eu acho que você falou algo interessante no meio da nossa conversa, que a igreja, ela começou a ir por outros caminhos. Gourmetizando. Isso. Adorei o gourmetizando. Muitas vezes a gente está muito preocupado com a iluminação ser de ponta, preocupada com o microfone ser Shure, ser o melhor microfone, com telão de LED, e a gente está deixando de ver pessoas, enxergar pessoas, de cuidar de pessoas. Isso aí. Eu já orei ao Senhor. A partir do momento que eu, como pastor, como líder de uma igreja, não amar mais pessoas, por favor, Senhor, me tira desse ministério. Porque não tem sentido nenhum, como a Roberta falou. Porque se a gente está querendo ser, a cada dia, ser imagem e semelhança de Cristo, né, de Jesus, como ele andou, o que ele fez, nós precisamos ser essa simplicidade que ele foi. Exatamente. Essa simplicidade, do partir do pão, de sentar com pecadores,
E que a nossa fé se manifeste Manifeste nisso. Isso aí. Não na cura, Não. né? Não. Não no No descer relacionamento. fogo do céu. É no Mas que a relacionamento. nossa fé se manifeste exatamente na nossa capacidade de amar o outro, na nossa capacidade de enxergar o outro, na nossa capacidade de viver com o outro em unidade. É isso que tem que ser o reflexo da nossa fé, porque isso é a igreja, né? A igreja não é um local, a igreja são pessoas. Cristo forma um corpo. E a igreja, né, Paulo, ele nunca vai... ele não faz relação da igreja com instituições, com organizações. Ele faz relação da igreja com o organismo, com o corpo. E o Vivo. corpo é vivo, né? E a gente precisa, então, atuar socialmente e que realmente sejamos uma igreja em que as pessoas passem, né, na frente e digam assim, ali eu sou recebido, eu sou acolhido, eu sou aceito, né? Ali realmente é uma igreja, ali eu vejo Cristo nessas pessoas pela forma como elas tratam as outras pessoas. Não porque nós não somos perfeitos. Não! Muito pelo contrário. Estamos todos no mesmo barco. Pelo contrário, estamos ali porque a gente se aceita com todas as nossas imperfeições. É mindinho, encontrar outra mindinho, pode Isso. encontrar o pão. É perfeito, É. exatamente. Gente, o assunto tá muito bom. A gente vai precisar encerrar caso do nosso horário. Eu gostaria de fazer as considerações finais. Agradecer mais uma vez a Bruna. Prazer agradeço. reconhecê-la pessoalmente. E tenho certeza que vai ser uma ponte aí pra gente trocar mais ideias e te levar Com certeza. a Bruna lá na CIB também para palestras, para Pode conversar. contar comigo. Você aí que é membro de igreja, pastor, quiser depois contato, a gente tem um contato. E quanto mais a gente falar sobre o assunto, é melhor. Sim, Quanto mais informação, melhor. verdade. E eu gostaria só de indicar esse livro aqui. Ele não é específico, né, do assunto, né, neurodivergente, mas ele fala sobre comunhão, do Francis Chan. É um livro sensacional. Legal. Ele vai falar, o nome do livro Até que Sejamos Um em Cristo. Ele vai falar sobre essa comunhão, sobre essa verdadeira unidade da igreja. Nós somos uma religião que é conhecida como a unidade, mas em contrapartida somos conhecidos como o povo mais dividido, a religião mais dividida da face da terra. Então, aonde nós estamos errando na nossa verdadeira comunhão, ok? Então, deixa aí, Bruna, para deixar suas considerações finais. Quero Passa rápido, agradecer. viu? Nossa, Rapidinho. eu quero agradecer imensamente o convite, o pastor Rafael, a Roberta, minha amigona, a igreja, a CIB. Quero muito conhecer a todos vocês em breve, se Deus quiser estaremos aí. E quero mandar um abraço para toda a minha família, Manda pro seu pai. Meu Pai. Tá na Globo, não. meu pai, Valdir, um beijo enorme para minha família, meu esposo, Tiago, minhas filhas, Milena, Cecília, Vicente, nosso menino lindo. E dizer que estou à disposição, se vocês quiserem ouvir mais sobre, podem entrar em contato aí com o pastor Rafael, tá? Agradecer imensamente ao convite, a oportunidade de poder falar sobre esse tema tão importante e ainda pelo viés, né, da fé, né, o viés cristão. Para mim é assim, é muito gratificante mesmo. Muito obrigada. Acho que agradecemos. Roberta, considerações? Também quero agradecer, né, mais uma vez estar aqui com essa temática tão maravilhosa. E quando o pastor Rafael falou comigo, eu logo lembrei, né, da Bruna, não só pela experiência profissional dela, mas pela experiência familiar dela. Eu sabia que ela tinha muito a acrescentar e como foi maravilhoso. E é sempre um prazer estarmos juntos, né, pastor Rafael? Teremos outros assuntos, com certeza, que eu falei que assunto não falta pra gente. Verdade. Mas quero agradecer, né, a CIB por sempre acolher muito bem a gente, as nossas ideias, né, as nossas propostas, as nossas falas também. Agradecer a minha família, aos meus filhos que estão em casa. Daqui a pouco deve estar aí ouvindo e participando também. A Sofia e o João, que Deus abençoe vocês. E tamo junto, daqui a pouco a gente está de novo aqui, sinalizando isso o aí. reino. Sinalizar o reino é um projeto, né, que nasceu no coração de Deus. Deus colocou esse projeto nas minhas mãos. Mandar um abraço pro David, que fez parte muito tempo com a gente, tá lá em Portugal, lá com Lília, com Matias, pequenininho. Deus continua abençoando vocês e a gente Amém. está dando seguimento, né, nesse entendimento de que assuntos relevantes precisam ser discutidos, não é ser jogado debaixo do tapete, né?
e serem ignorados, muito pelo contrário, trazer a luz da palavra com muita sabedoria e principalmente, é uma palavra que eu gosto muito, muita responsabilidade. A gente precisa ser muito honesto, muito sincero mediante a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz. Então, que esse assunto, né, possa tocar o seu coração, que possa gerar discussões saudáveis nas suas famílias, né, na igreja, nas igrejas, nem seja, na sociedade. Acho que a gente precisa ter esse olhar sensível a essas questões e a gente vai, de acordo com o que Deus mandar no nosso coração, os próximos temas, a gente vai comunicando vocês aí. E fica aí o nosso abraço, mais uma vez. Lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp a gente coloca lá as informações. A gente tem livros, a gente tem clube do livro também no WhatsApp. Legal. Então, se você quiser participar com a gente, depois só você entrar no nosso YouTube, no canal do YouTube, lá na tela principal, tem o QR Code. Você bota o QR Code lá e vai direto para o grupo do WhatsApp. E ali a gente vai estar informando as nossas programações, tá bom? Lembrando mais uma vez, curta, compartilhe, comente, coloque suas questões aí se você não concordou com determinado ponto, se você concordou, tá tudo certo. A gente aqui não tá aqui para causar divisão nenhuma, intriga, treta com ninguém. A gente quer abençoar, né? Então a gente tá aí para somar. Eu sempre falo isso. Senhor, que a minha vida possa somar com a vida do outro. Amém. Acho que isso é comunhão e isso é cristianismo. Que Jesus continue abençoando a sua vida e que você seja um sinal do reino na vida de alguém. Que assim seja, pela glória de Deus. Amém. Agradecer também ao estúdio Prosperamente, que tem nos acolhido aqui, né, com essa estrutura maravilhosa. Então, Verdade. que Deus continue também abençoando vocês, tá bom? E até a próxima, até o próximo episódio Sinalizando o Reino Podcast.